Você sabia que a cada 10 empresas, 6 fecham aqui no Brasil nos primeiros 5 anos? Então, se você está querendo empreender, ter seu próprio negócio, eu vou te falar as melhores lições que tirei do livro Empreendedor Rico, que é um livro escrito por Robert T. Kiyosaki, o mesmo escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre. E este é um livro que eu recomendo muito a leitura, e se você aplicar corretamente essas lições, você pode ter uma empresa de muito sucesso aqui nesse país. Mas antes de iniciar o vídeo, eu só queria pedir você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. E a primeira lição é que o empreendedor é uma pessoa diferente, porque ele precisa conhecer um pouco de contabilidade, direito, sistemas de engenharia, sistemas comerciais, seguros, design, finanças, investimentos, relações humanas, venda, marketing, oratória, levantamento de capital, estar capacitado a lidar com diferentes especialistas e também networking. Outra coisa também é que empreendedores nunca têm um dia de formatura, então se você pensa em dia de formatura, pode esquecer nisso, porque a formação como empreendedor nunca terá um dia de formatura. Então o Robert fala para você estudar, ler bastante e aplicar também o que aprendeu, que é muito importante aplicar, pois quanto mais você aplica no dia a dia, mais esperto, mais inteligente você vai ficar naquele assunto e vai poder construir sua empresa de sucesso de pouquinho a pouquinho. E outra coisa também que o Robert Kiyosaki fala é que a melhor parte de aprender a ser um empreendedor é a capacidade de ajudar cada vez mais pessoas, e essa capacidade foi a razão primordial dele para se tornar um empreendedor. Então tenha isso em mente, quanto mais pessoas você está impactando, mais pessoas você gerar valor na vida delas, mais dinheiro você vai ter. Então foque muito em agregar valor na vida das pessoas, que o dinheiro virá como uma consequência. Ele fala também sobre qual a tarefa do empreendedor. A tarefa mais importante do empreendedor começa antes que exista um negócio ou empregados. A tarefa do empreendedor é projetar um negócio que possa crescer, contratar muita gente, agregar valor aos clientes, ser um cidadão corporativo responsável, trazer prosperidade a todos os que trabalham no negócio, ser caridoso e também eventualmente não ser vital para a sobrevivência desse negócio. Então o empresário de sucesso projeta mentalmente um negócio desse tipo antes mesmo dele existir. Outra coisa também que ele fala é sobre os empreendedores autônomos. Você será um empreendedor autônomo quando o negócio consistir em você mesmo e não houver receita quando você parar de trabalhar. E também se os clientes se dirigem diretamente a você e também seus empregados dirigem diretamente a você quando tem um problema. E outra coisa também que ele fala sobre em relação aos empreendedores criativos, que eles são os pioneiros, porque ser criativo significa que você será normalmente um pioneiro. É fácil copiar um produto bem sucedido e comprovado, e também é menos arriscado, isso é verdade. Mas se você aprender a inovar, criar ou inventar o seu caminho até o sucesso, você será um empresário que cria valores novos, em vez de alguém que vem se copiando os outros. Então esse é um ponto bem importante, que ele fala da importância de você ser criativo, ao invés de só pegar um produto, tá no mercado, copiar ele e revender com seu logo. Neste livro também ele fala alguns pontos que devem ser verificados antes de você abrir seu negócio. Então você deve começar verificando se tem a mentalidade correta, que é certificando-se de que pensa como empreendedor e não como empregado. Outra coisa também é a lição de casa do empreendedor, que seria estudar o mercado, estudar os clientes almejados e também a concorrência. Outra coisa também é identificar as habilidades necessárias para que o negócio tenha sucesso no mercado almejado, e monte também uma equipe de empreendedores solidários e consultores, os quais oferecerão as habilidades de que você precisa. Outra coisa também bem interessante é que ele fala que você tem que identificar alguma vantagem sobre a concorrência e as formas de se diferenciar dos concorrentes na mente dos seus clientes em potencial. Uma coisa bem interessante aí, você se destacar dos concorrentes para não ser apenas mais um nesse grande mar azul, né, que a gente pode colocar assim, porque tem tantas empresas que às vezes não se diferenciam. Então você tem que ser diferente, pensar diferente, fazer uma coisa diferente para poder ficar na mente dos seus compradores, para quando eles pensarem num produto, lembrar da sua empresa na primeira hora. E outra coisa também é que o Robert fala sobre erros. No livro está escrito assim: aos 9 anos de idade comecei a perceber que os erros que eu cometia eram a melhor forma de aprender o que são negócios. Embora não ganhasse lá essas coisas em termos de dinheiro, percebi que quanto mais perto eu ficasse fracassando e aprendendo a partir dos meus erros, mais rico eu viria a ser. Até hoje, de vez em quando, ainda faço algumas coisas sabendo que não vão dar certo. E por que isso? Porque aprendi aos 9 anos de idade que os fracassos são essenciais para quem quer chegar ao sucesso. Então, gente, uma coisa que eu também acho bem importante são os fracassos. Querendo ou não, os fracassos, quanto mais você fracassa, mais você vai aprendendo maneiras de não fracassar novamente. Então, se fracassou, tire alguma lição desse fracasso
mude a rota ali, mude o plano e não fracasse novamente. O que é importante é não fracassar mais de uma vez. E uma coisa também bem interessante sobre a diferença entre empregados e empreendedores, ele fala que é o seguinte: neste mundo rapidamente mutante, os audaciosos são aqueles que não assumem riscos. Quem não se arrisca está ficando para trás. Então uma coisa também que faz parte do dia a dia do empreendedor é os riscos. Então ele tem que arriscar, porque se arriscar o negócio dar certo, ele pode ficar muito bem, porém se arriscar o negócio dar errado, ele tira proveito desse risco, dessa coisa que ele falhou e contorna esse plano e faz de novo, só que mais bem feito para não falhar novamente. Ele também fala sobre sua tarefa como empreendedor. Minha tarefa é estabelecer novas metas, elaborar um plano, cometer erros e me arriscar ao fracasso. Quanto mais cometo erros, mais perto vou ficando e, eventualmente, o negócio cresce e prospera a partir dessas lições aprendidas. Outra coisa também que eu acho bem interessante que ele cita é o seguinte: o empreendedor não pode ser intimidado e não se deixará intimidar pelo medo de cometer um erro. Ele não pode permitir que o medo de errar atrapalhe seu caminho. Então não fique com medo de errar. Erre, porém, veja que você errou, conserte e bora pra frente. Bora! E agora também ele cita um empreendimento que o pai dele fez, só que deu errado, o empreendimento fracassou antes mesmo de estar pronto. Os problemas de meu pai começaram quando ele achou que a marca de sorvete era tudo que ele precisava para ter sucesso, e aumentaram quando ele alugou uma loja barata em uma galeria mal localizada. A loja ficava em um canto escondido dessa galeria, o que significava que nenhum tráfego tinha ali, nem de pedestres ou veículos pela porta da loja. Ninguém sabia onde ficava a sua sorveteria, apesar de ele achar que a marca de sorvete era suficientemente conhecida para atrair clientes. Conforme apresentado no capítulo 1, o negócio de meu pai começou a fracassar antes mesmo de existir. Então, como ele cita aqui o exemplo do pai dele, você tem que pensar muito bem no negócio para ele não fracassar antes mesmo de vir a vida. Porque se você montar um negócio, ver que ele vai fracassar antes mesmo de nascer, pode apagar esse plano todo, recapitula ele, monta um plano bem feito e certifica que seu negócio vai ter sucesso antes mesmo de estar pronto. E agora uma coisa que eu acho assim fenomenal, essa frase dele, é sobre a faculdade, no caso as escolas da vida. As escolas de negócio da vida são as escolas que os aspirantes a empreendedor cursam quando abandonam a segurança da escola, da família ou do mundo empresarial. É nessas escolas que se formam os vencedores na vida. Então, as escolas de negócio da vida são as escolas que melhores formam os vencedores da vida. Que você tá ali batalhando todo dia, estudando arduamente de noite, inovando, achando novas formas de se diferenciar dos concorrentes. São essa escola, a escola da vida, a escola do dia a dia. Você tá ali diariamente estudando, focando, sendo esforçado. É nessa escola que se formam os vencedores da vida. E um ponto também que ele fala sobre dívidas. Um empréstimo que permita a você adquirir um ativo capaz de gerar um fluxo de caixa maior que as parcelas do pagamento é uma dívida positiva. Então você contraiu uma dívida, mas você investiu numa coisa que vai te trazer um retorno maior que a dívida, maior que as parcelas da dívida. Então isso é uma dívida positiva. Ao contrário, contrair uma dívida apenas para permitir que você se gratifique instantaneamente como um presente para si mesmo é um endividamento negativo. Porém, eu não estou falando que você não deve ter um iPhone, não pode viajar e não deve ter um carro caro. Pode sim, porém, você contrair uma dívida só para se dar um presente ali momentâneo, porque você acha que você merece, como ele mesmo fala no livro, tá errado. Então você não deve contrair dívidas por causa disso. É melhor você trabalhar, se esforçar, ter aquilo em mente e falar assim, não, bater no peito e falar, eu vou realizar isso, trabalhar firme, arduamente, que um dia você consegue com a bênção de Deus. Então foi essas aí as lições que eu mais achei interessante do livro Empreendedor Rico. Se você gostou, deixe seu like, comente também no vídeo o que você achou, qual a sua lição preferida. Não esqueça de se inscrever no canal e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera.